Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Eu tô rachando o bico de dar risada aqui porque a Cláudia está ali na TV assistindo Tata Werneck. E aquela Tata é uma figura, né? Mas olha só, saudades de vocês, faz tempo que a gente não conversa aqui ao vivo no Portugal Online. Eu estava no Brasil, fui lá trabalhar, fiquei quase 20 dias lá no Brasil fazendo a etapa da Stock Car, lá no Autódromo de Interlagos. E aí eu voltei aqui, eu adoro bater um papo com vocês sobre as primeiras impressões aqui em Portugal, tá? E eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês, que é o seguinte: quando a gente estava preparando a mudança, e aí a gente criou o nosso blog, o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, a gente recebia muita mensagem da seguinte maneira: olha, eu quero me mudar para Portugal porque lá fala-se o português e todo mundo fica de uma forma mais facilitada falando o idioma que todos conhecem. Lógico, se você vai ao supermercado, você vai até o caixa ou pergunta para algum funcionário, você fala em português, ok, tranquilo. Se você anda no ônibus, na rua, pede alguma informação, o português também influencia bastante. Agora, até onde você quer chegar? Até onde você quer chegar profissionalmente? Até onde você quer chegar enquanto universitário, enquanto profissional? E aí eu te conto uma história interessante. Hoje mesmo, agora, sexta-feira, pela manhã estávamos tomando café aqui, eu, Maria Eduarda, a Cláudia, e a Maria Eduarda falou assim: pai, eu quero fazer alemão. Eu falei: porra, alemão? E aí eu achei uma coisinha interessante, porque ela já fala o inglês fluente, ela tem uma boa noção de francês, porque estudou francês em São Paulo, no Brasil, e agora ela veio com a história de querer estudar alemão. Aí perguntando, ela comentou: pai, é que tem muitos autores de direito que escrevem alemão, muita gente que estuda livros de direito, ela faz na Universidade de Lisboa, ela estuda direito alemão. E aí ela comentou, né? Ela pegou e falou assim: pai, acredita, eu participei de uma aula essa semana que a professora fez todo o trabalho em alemão, a minha professora que dá aula em português, né, no dia a dia, só que nessa apresentação, além de ter o material todo em alemão, de autores alemães, ela deu aula em francês, a professora. Isso numa universidade de direito aqui em Lisboa, de onde eu falo ao vivo agora para vocês aqui do Portugal Online. E aí eu achei essa história muito interessante, levei adiante, conversei um pouco mais com ela, com a Maria Eduarda, nossa filha, e ela até comentou, falou: pai, aqui é muito comum, todo mundo fala, obviamente, o português, mas fala o espanhol e fala o inglês fluentemente, pelo menos na universidade. E é muito comum também, além do inglês, do francês, do espanhol e do português, muita gente fala o alemão, fala o italiano. Então, assim, se você tem na cabeça a mentalidade de que aqui, só pelo fato de falar português, você vai se dar bem, eu acho melhor reavaliar isso, o que significa se dar bem, tá? E aí hoje, até por coincidência, depois dessa história, aquilo ali ficou batendo na minha cabeça, fiquei martelando essa questão dos idiomas. E aí eu e a Cláudia fomos fazer um trabalho lá na Torre de Belém. E paramos para tomar um vinho, e quem nos atendeu foi uma adolescente, uma jovem, que veio do Recife, e ela trabalha nessa tasca, nesse restaurante. Nós pedimos presunto, pedimos vinho. E aí, enquanto eu e a Cláudia estávamos ali trabalhando e ficamos ali meia hora, uma hora, vários turistas falando vários idiomas
apareceram nesse lugar e essa brasileira que estava atendendo. Então, assim, ela teve que atender em português, teve que atender em espanhol, teve que atender em inglês, pelo menos ali naquele momento que nós ficamos, e nós estávamos na Torre de Belém, um dos lugares mais visitados aqui de Lisboa, um dos pontos mais tradicionais aqui. Então, assim, isso é muito importante, tá? Não só na universidade, a Cláudia também fez um material muito bacana com a Michael Page, com o executivo, o Léo, e ele falou exatamente isso, porque aqui você tem uma concorrência muito forte se você quer trabalhar ou quer conseguir uma colocação profissional. Não só atendendo em um bar e em um restaurante, mas como uma colocação de executivo, porque você está disputando vagas com muitos europeus. E aqui na Europa é muito comum você ter vários idiomas aí no currículo, principalmente o inglês e o espanhol, e muitas vezes o francês, o italiano e o alemão também, né? Então, essa dica que eu queria dar para vocês. Não pensem que o idioma, o português, é um facilitador, ele é até a página 2, mas se você quer evoluir tanto na área acadêmica quanto na área profissional, você precisa estar preparado para falar vários outros idiomas, tá bom? Sou o Ricardo Ribeiro, do Portugal Online, e essa é mais uma dica das primeiras impressões aqui em Portugal. Até mais, tchau!